O túmulo não prendeu Jesus. Vou falar nesse vídeo sobre algo que Deus ministrou ao meu coração nesses dias em que nós comemoramos a nossa Páscoa. Jesus, ele morreu, sofreu, padeceu naquela cruz, foi humilhado, foi zombado, sofreu dor física. Mas esse sacrifício de Jesus, essa morte de Jesus, ela só teve valor porque Jesus, ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, todo esse sacrifício vale a pena. Todo esse sacrifício que ele sofreu valeu a pena, porque ele ressuscitou. Porque vamos pensar, né? Se fosse outra pessoa que morresse e não ressuscitasse, ou até mesmo o próprio Jesus, se ele simplesmente morresse, o que aconteceria se ele não ressuscitasse? Não ia mudar nada, seria alguém que simplesmente sofreu ou morreu, como os profetas, como o próprio João Batista. E o plano do diabo era o quê? Era fazer Jesus ser envergonhado, tanto que os guardas zombavam de Jesus e o inimigo estava por trás disso. O plano do diabo era fazer com que Jesus sofresse, o Filho de Deus sofresse, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então o plano do inimigo era que Jesus ficasse no sepulcro, morto, preso até hoje, os seus ossos ficassem lá. Mas o texto que nós vamos ler aqui diz que quando as mulheres foram ao túmulo, domingo bem cedo, Jesus não estava mais lá. E o texto de Lucas 24 conta esse trecho, essa parte da história. Eu vou ler aqui, mas antes se inscreva aí no meu canal e curta esse vídeo. O texto diz assim, Lucas 24:1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram dessas palavras de Jesus. As mulheres foram ao túmulo de Jesus, preparar o corpo de Jesus, levar os óleos aromáticos ali. E elas chegam ali no túmulo e encontram uma situação que elas não esperavam. Por quê? Porque essas mulheres esperavam que o corpo de Jesus estivesse ali. Que Jesus estivesse ali, porque, como o próprio texto diz, só depois que o anjo fala com elas, é que os olhos delas são abertos. Porque elas viram o sofrimento de Jesus, viram que Jesus realmente tinha morrido, que ele estava desfigurado. E aqui nesse momento, elas encontram a pedra removida e o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro. Ou seja, o plano do inimigo falhou. O plano do inimigo, ele achou que iria dar certo, mas não deu. Até esse ponto, o inimigo achou que tinha vencido Jesus. Mas Jesus estava dentro dos propósitos e dos planos de Deus. Ele sofreu, padeceu, mas ele venceu o sepulcro. O sepulcro está vazio. Hoje, se você for ao lugar que fala que é o túmulo de Jesus, lá não tem ossos de Jesus. Nunca foi falado, aqui estão os ossos de Jesus. Porque Jesus, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele não está no túmulo, ele ressuscitou. E isso é o que nós comemoramos na Páscoa. Hoje é sexta, né? Hoje é o dia da morte de Jesus. Hoje foi o dia que Jesus sofreu, padeceu. E a morte de Jesus, ela confirmou o plano de Deus. E quando Jesus ele ressuscita, todo aquele sacrifício, toda a vergonha de Jesus vale a pena. Que esse sacrifício de Jesus não fique sem valor em sua vida. Que a morte de Jesus, que o sacrifício de Jesus produza mudança em sua vida. E lembre-se, o sepulcro está vazio. A pedra foi removida e Jesus não está mais lá. Deus abençoe.